Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais. Hoje nós estaremos continuando a série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. E o título, o tema da nossa mensagem é Por que Cristo é o fundamento da igreja? E esta é a primeira parte desta mensagem. Nós teremos ela em duas partes, então fique junto conosco para você não perder a segunda parte. E nós estaremos compartilhando com os irmãos o texto da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, nós vamos ler versículos de 8 a 10. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 8 a 10 diz: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Na mensagem anterior, nós partilhamos sobre a preocupação de Paulo em relação à introdução de falsos ensinos e doutrinas no meio da igreja de Colossos. No versículo 8, o apóstolo faz um alerta à igreja sobre quão prejudicial e danoso pode ser para a congregação o fato de abraçar tais ensinamentos, podendo levá-los novamente à escravidão e ao engano, desde que, no caso, eles já estão libertos desta enganação. Eles foram libertos dessas falsidades através da verdade de Cristo que liberta. Então, quando nós nos prendemos a essas coisas, nós voltamos novamente a ser escravos, a estar presos a essas enganações. O contraponto a essas vãs filosofias fundamentadas em tradições humanas é apresentado por Paulo, então, como sendo o próprio Cristo, e este crucificado, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Eu quero ler esse texto com vocês, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Diz assim, 1 Coríntios 1, 23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Isso, como foi apresentado no final deste versículo, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Nesta nova explanação na carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos encontrar algumas verdades apresentadas por Paulo que mostram o porquê Cristo é o fundamento da igreja. O primeiro ponto, a primeira verdade que nós encontramos no texto é que Cristo é o fundamento da igreja porque Ele é o próprio Deus. Versículo de número 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Naquele tempo, meus irmãos, meus amigos, o grupo de gnósticos costumava usar muito o vocábulo plenitude para representar a totalidade das emanações de Deus, incluindo os seres vivos. Conforme acreditavam, cada uma dessas emanações compartilhava de uma partícula da divindade, consistindo numa suave manifestação de Deus e não a sua totalidade. Sendo assim, Paulo, ele toma emprestado essa mesma palavra utilizada pelos gnósticos, alterando o seu significado para expressar que Cristo possui a natureza divina inteira, plena, contendo todos os seus atributos e manifestações, centralizado em uma única pessoa, ao contrário do pensamento gnóstico que distribuía essa divindade entre muitos outros seres, demonstrando assim então a sua plenitude de forma fragmentada, como está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 19. Você pode conferir aí na sua Bíblia. É bom que você sempre mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós sempre buscamos aqui explanar vários textos da Palavra de Deus para confirmar e para também
contrapor algumas situações das quais eram apresentadas. Nesta expressão, então, do texto, porque nele e não nos principados e potestades habita corporalmente toda a plenitude da divindade, fica bem evidente que quando Paulo ele utiliza o pronome nele, está enfatizando então o contraste entre Cristo e os poderes e autoridades. Ralph P. Martin, em seu comentário bíblico sobre Colossenses, ele menciona algo interessante. Ele fala: na heresia colossense, as forças espirituais do universo eram consideradas depositório da divindade, que agiam como intermediários entre o Deus Altíssimo e o mundo dos homens. O que Paulo pretende, então, meus irmãos, é mostrar quão errada e distorcida é essa ideia, se comparada à sua insistência de que toda a essência divina reside na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, é nele, Cristo, e não nos intermediários angelicais, que reside de forma total a plenitude de Deus. Pois esta plenitude, ou essência completa, inteira de Deus, veio habitar em sua vida verdadeiramente humana, que foi vivida aqui nessa terra como a perfeita imagem de Deus, em forma corpórea de homem. E não como muitos pregam por aí, dizendo que Jesus era uma emanação, que Jesus não pisou nessa terra, que era só um espírito que andava por aqui. Não, Paulo está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo, em Cristo, neste corpo humano, habitava toda a plenitude, toda a essência da divindade de Deus, toda a essência de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 10, Paulo faz mais uma explanação acerca disso. Paulo traz essa imagem de Deus para o homem Jesus. Portanto, Jesus não só tem a essência da divindade, como ele é o próprio Deus encarnado. Como no tempo dos Colossenses, mesmo hoje, existem pessoas que propagam esta falsa doutrina. Existem algumas igrejas e religiões que ainda anunciam esse erro doutrinário. Inclusive, líderes religiosos que pregam essa fragmentação da plenitude de Deus entre outros seres, sejam celestiais ou terrestres. A resposta para esses falsos ensinamentos é a mesma dada por Paulo aos crentes ali em Colossos. Não há diferença. Cristo, ele é a plenitude de Deus. A segunda verdade, então, que nós encontramos no texto é que Cristo é o fundamento da igreja, porque ele é o soberano sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Versículo 10, a parte A do versículo diz: e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nesta expressão descrita aqui por Paulo, então, percebemos nitidamente, meus irmãos, que Cristo é o Senhor soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os poderes do mal, como ele ainda completa nessas outras passagens da Escritura, como lá em Romanos 14, 9 e Filipenses 2, 10 e 11. Filipenses 2, 10 e 11. Diz assim: por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No imaginário coletivo, então, meus irmãos, daquele tempo, já havia o pensamento apocalíptico sobre a derrota das forças do mal no fim da presente era. É bem possível que Paulo possa ter enfatizado ali de forma especial este fato pela necessidade de assegurar o senhorio presente de Cristo sobre todo o poder espiritual hostil.
demonstrando que Jesus é ao mesmo tempo seu Criador, Colossenses 1,16, seu sustentador, Colossenses 1,17, e o Senhor que o subjugou, Colossenses 2,15, já que Cristo é o cabeça de todos os seres celestiais, os chamados aeons, como eram conhecidos lá no tempo de Colossos, dificilmente poderiam ser apenas mais um deles. A glória de Cristo ultrapassa a destes seres de modo infinito. Aos Colossenses, Paulo fez então essa exortação a deixarem de dar glórias e adorar esses poderes e autoridades celestiais, como apresentado nos versículos mais adiante, quando ele diz o seguinte, no verso número 18: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Este alerta, meus irmãos, serve para nós atualmente também, pelo fato de haver tantas pessoas, líderes, pastores, se vangloriando e outros tantos crentes sendo conduzidos a esse tipo de culto, onde a busca, a adoração é para si mesmos, colocando-se em posição de divindades, tais como Cristo. Devido a esse tipo de comportamento, nós também somos exortados a abandonar a lealdade cega a coisas secundárias, tais como essas, e a nos apegarmos a Cristo Jesus, que é o cabeça de todo o poder e autoridade. Uma terceira verdade ainda que nós encontramos neste texto é que Cristo é o fundamento da igreja, porque através dele somos completos. Versículo 10, a parte B, nós encontramos: vocês receberam a plenitude. Então, em Cristo, que é pleno, nós recebemos também a plenitude, nós somos completos. Neste versículo, nós encontramos uma das passagens das Escrituras que mostram o elevadíssimo destino do homem que se encontra em Cristo Jesus. Nela aprendemos que nós também haveremos de participar na mesma natureza divina que habita corporalmente em Cristo. Este versículo, juntamente com os textos de Efésios, capítulo 1, 23 e 3, 19, expressam-nos a extensão da participação, que é toda a plenitude habitando em nós, tal como o é em Cristo. Ainda no texto nós encontramos: nele estais aperfeiçoados. Esta frase, encontrada em algumas versões da Bíblia, seria mais bem traduzida e representada por nele estais cheios. Porém, a pergunta que fica é: estais cheios de quê? Da plenitude de Deus, presente também em Cristo, conforme se vê descrito no versículo 9. O gnosticismo apresentava um conceito de redenção humana, em que algum dia alcançariam a glória das emanações, assumindo lugar entre eles, nos mundos celestiais, sendo os homens absorvidos por Deus, perdendo a sua identidade pessoal. Todavia, no dizer de Paulo, a plenitude de Deus é que será absorvida pelo homem, sem interferir em sua identidade pessoal. Entretanto, essa identidade será milagrosamente transformada, transformando-nos, tornando-nos filhos de Deus, conduzindo-nos à própria imagem do Filho de Deus, como descrito em Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ao utilizar o vocábulo nele, Paulo está fazendo menção de nossa união espiritual com Cristo, a qual nos submete à atuação do poder transformador do Espírito Santo, formando em nós a imagem de Cristo. E
como está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esta metamorfose, esta mudança, transformação pode ser verificada nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. E não acontece devido à adoração dos poderes celestiais, como afirmavam os gnósticos, e nem em se tornando santos, perfeitos, praticamente de boas obras, ou praticante de boas obras, exímio religioso ou frequentador de culto, como acreditam alguns. Contrapondo esse pensamento, Russell Champlin ele diz o seguinte: todo e qualquer benefício espiritual se acha em Cristo. Cristo é a fonte de todas as bênçãos espirituais. Sabendo que a fonte das bem-aventuranças é Cristo e que nele reside toda a plenitude da divindade, por que procurar outras fontes? Por que querer encontrar outros meios, outras maneiras de ser pleno e cheio do Espírito Santo? Tudo se acha em Cristo e nele também nós nos encontramos. Tudo está em Cristo, tudo se acha em Cristo e é nele que nós também nos encontramos. Portanto, mais uma vez a exortação paulina se mostra extremamente importante, demonstrando para nós o quanto se fez necessário ter conhecimento e se aprofundar nos estudos das Escrituras, trazendo ao entendimento que Cristo é o fundamento da igreja, a pedra angular, como está lá em Atos 4:11. E não há outro, ainda mais em nossos dias. Não há outro, mesmo em nossos dias, onde tem percebido o aumento exorbitante das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, dos falsos mestres e pastores, das igrejas baseadas nas vãs filosofias e nos fundamentos e tradições humanas. Desta maneira, eu quero encerrar então com esta simples oração de Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 17. E eu vou ler na Bíblia de linguagem contemporânea a mensagem, para ficar mais claro ainda para você essa oração de Paulo. E eu quero encerrar com ela. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário, para que conheçam cada vez melhor e entendam o plano que ele traçou para vocês. Não se deixem levar. Não se deixem levar pelos falsos ensinos, pelas falsas doutrinas, pelas vãs filosofias. Busque a palavra de Deus. Aprenda da palavra de Deus. É nela que nós encontraremos a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida e complete esta mensagem em seu coração.